O Pablo é um jogador que encerrou um jejum longo no último jogo aí do Campeonato Brasileiro, vinha sendo contestado, né, por muitos torcedores, e uma volta por cima para ser tão decisivo quanto foi o Terans hoje. Queria que você falasse sobre esse momento dele. Boa noite. Sabíamos a dificuldade do jogo, sabíamos que jogar contra Palmeiras ia ser muito difícil. Foram 180 minutos muito difíceis, mas a gente trabalhou muito bem pensando en los 160 minutos, y por un gol muy feliz, muy importante para Atlético, para este club que ven creciendo en los últimos años. Ahora ya pensar en un torneo local y después ya pensar en la definición de la Copa. Boa noite. O Pablo é um jogador muito importante. Quando nós chegamos aqui, ele também estava num momento menos bom, e com a nossa chegada ele foi efetivado e demonstrou todo o potencial. Como todo jogador, tem altos e baixos, e ele estava num momento menos bom. Mas não só o Pablo, como todos os outros jogadores, a gente valoriza muito o trabalho deles. A prova disso é a nossa campanha no Brasileiro, que boa parte dela a gente vem fazendo com o time alternativo, e a gente vem conquistando vitórias importantes. Então hoje o Pablo não é nenhuma surpresa, tanto na parte tática, também como o gol que ele fez, é muito importante, não só ele, como todos os jogadores, mas o Pablo é um cara iluminado e que tem uma história linda no futebol, principalmente aqui no Atlético Paranaense. Paulo, boa noite. João Guilherme da Rádio Banda B. Terans, boa noite. Boa noite. Paulo, a bola não entra por acaso, né? O Atlético faz uma construção aí, tanto de gestão, de futebol há muitos anos. Bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, e agora, 17 anos depois, ter a oportunidade de chegar aí à final da Libertadores e ser campeão. Você está aí nessa temporada, mas o que você já viu de diferença desse Atlético que agora pode conquistar a América? É um emergente na América do Sul. Tu falou tudo aí das últimas conquistas que ele teve, também na América, duas duas Sul-Americanas. Então, dentro disso, hoje foi mais um passo que foi dado para que o Atlético se consolide ainda mais do que ele já é. Uma grande estrutura, e tem no seu comando como presidente, também no comando técnico, o professor Felipe, tem dois caras muito pesados, né? Literalmente, com toda uma história, com toda títulos. Então juntou-se a fome com a vontade de comer. Então quem sai beneficiado disso aí é o torcedor do Atlético, nós da comissão técnica, os jogadores e o clube em geral. É muito bom ver um clube que dá toda a estrutura como o Atlético dá, numa evolução tão grande como ele vem tendo, e agora com uma chegada numa final de uma Libertadores, onde que a gente simplesmente eliminou uma grande equipe, que é o atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras, que a gente não precisa nem falar do Palmeiras, da sua grandeza e do seu historial, né? Então isso só vem enaltecer ainda mais o momento que o Atlético vem passando. Paulo, Terans, queria que vocês falassem um pouquinho os dois sobre o clima no vestiário agora. O Atlético nunca escondeu de ninguém que chegar de novo a uma final de Libertadores era a grande obsessão de um time que foi campeão brasileiro, 2 vezes campeão da Sul-Americana e também conquistou a Copa do Brasil. Qual que é o sentimento de vocês nesse momento, especialmente quando você olhava ali, vocês dois olhavam ali, o Atlético estava perdendo de 2-0? Boa noite. Acho que o time é muito forte. A gente vem trabalhando muito bem. Como falou Paulo, é um time que tem muita vontade de crescer, de fazer história aqui no clube. Chegaram muitos jogadores com muita hierarquia, muito qualificados. E como falamos antes, o Atlético vem trabalhando muito bem durante muito tempo. E isso hoje se refleja. Hoje a gente está na final, vai enfrentar um grande time. Sabemos que vai ser difícil, como não foi Palmeiras. Mas a gente está com muita vontade e muita força para enfrentar esse grande jogo. É muito importante, e vale ressaltar que nessa nossa campanha aí não foi a primeira vez que a gente saiu de um resultado adverso, né? Teve vários, não precisa nem enumerar aqui tantos que já teve. Isso mostra o amadurecimento dos jogadores, da equipe, o amadurecimento do clube também, como história e como de palmarés, principalmente. Então isso só vem valorizar ainda mais o nosso trabalho, porque passar numa semifinal, jogando fora de casa,
com o resultado positivo, ok, mas tu estar perdendo 2-0 para uma grande equipe, volto a ressaltar, grande equipe, atual bicampeã da Libertadores, e tu conseguir buscar ainda o empate e a classificação é para poucos, é para poucos. Então, primeiramente, a gente tem muito orgulho de estar nesse grupo, de estar comandando esse grupo dentro de campo e estar nesse clube com tanta história que ajuda muito essa retaguarda, ajuda muito esse historial recente do Atlético, de duas Sul-Americanas, de Copa do Brasil, de estar chegando nas finais de Copa do Brasil, ok? E, então, isso ajuda muito nesse momento que a gente está, para a gente ter força e a gente como é que eu posso falar? Ter retaguarda para a gente buscar um resultado e conseguir uma classificação espetacular, que foi essa, a final aí da Libertadores. Turra, Terans, boa noite. Turra, qual que é a simbologia para vocês? Hoje você estava à beira do gramado representando o Felipão, né? A gente escutava os gritos dele lá em cima, emocionadíssimo com essa, se não me engano, 8ª decisão de Libertadores. A gente sabe que ele não é só um professor para o Terans, mas é para você, é para a Cidelli, é para tantos treinadores do futebol brasileiro. O que representa para vocês estar ao lado do Felipão, chegar a essa decisão, em um momento até um tanto quanto simbólico, porque ele não pôde estar à beira do gramado, que é o que ele tanto gosta? A gente se sente pequeno perto dele, sabe? Pequeno com humildade, sabe? Porque ele é muito grande, A história dele dentro, e também eu que estou com ele desde 2017, mas conheço ele há muito tempo, a história dele é muito grande. A vida dele, também fora de campo, é maravilhosa. É pessoa do bem. E quando acontece isso aí, ele é muito merecedor desse momento que nós estamos passando. Ele é muito merecedor. E vou mais. Eu cheguei em 2017 na comissão técnica do professor Felipe, mas existe também o Murtosa. O Murtosa, que em 2018 não ficou mais com a gente por problema de saúde, pronto, e ele deve estar nos ouvindo lá. É um cara espetacular que faz parte dessa comissão, não está presente, mas ele faz parte porque é um cara espetacular. Trabalhou 31 anos, 32 anos lá do professor Felipe. Carlos Pracidelli, outro monstro também, outro monstro. Então, eu como auxiliar da comissão do professor Felipe agora, eu me sinto muito honrado de eu estar trabalhando ao lado de lendas, né? Então, tu imagina o aprendizado que eu, mais jovem, tenho com esses 3 profissionais que eu acabei de falar, professor Felipe, Murtosa e o Pracidelli. E eu, junto com aquilo que falei, junto com toda a história recente, peso que o Atlético Paranaense tem, que a gente não precisa falar aqui, então isso ajuda muito e com certeza, né, Terence? Nós, jogadores, a torcida do Atlético, sai muito feliz e muito honrada em poder estar trabalhando junto com essas pessoas, com esses profissionais e também nesse clube. Paulo, boa noite ao Davi, Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Primeiro, parabéns pela classificação justa, né? Obrigado. Paulo, fala um pouquinho da tua construção de jogo quando o Palmeiras fica com 10, né? No começo do jogo, o Palmeiras aproveitou muito a velocidade, até uma certa falha do Pedro Henrique, o Scarpa finaliza. Mas fala um pouquinho da tua construção de jogo, quando você tem dois, não sei se você concorda, tem 2 pontas, você abre as laterais do Palmeiras e consegue encontrar o espaço. Até fala o papel do homem do jogo aí na tua construção de jogo. Obrigado. Foi uma estratégia. Vale ressaltar que a gente tinha uma estratégia, né, para esse jogo. Tomamos um gol muito rápido, né, do Palmeiras, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer alguns ajustes durante o primeiro tempo. No intervalo, nós, com um homem a mais, a gente fez outros ajustes, e dentro disso, por nós ter 2 jogadores, com a saída do Abner, a entrada do Pedrinho, um jogador mais agudo, um jogador que, inclusive, por nós, já jogou de extremo, né? Um jogador muito rápido, e com o Kelvin do outro lado, então a gente conseguiu fazer essa construção de 3 com a bola, onde que os 2 extremos vinham por dentro, e aí também houve a troca do Canóbio pelo Rômulo, porque o Rômulo é um jogador que sabe jogar mais de costas do que o Canóbio, porque a gente sabia que ia precisar de um jogador para jogar mais de costas, né, porque eles iriam receber essa bola de costas, porque eles estavam por dentro. E também, no lado contrário, o Rômulo é um cara que ataca muito bem a bola. Então, nós pensamos isso aí para a entrada no segundo tempo. O Terence entrou muito bem no jogo, e com a entrada do Pablo, ele teve mais um cara, porque o Pablo tem uma característica também dessas, de ser mais armador, ele teve mais um colega do seu lado para fazer essa armação, e quando a bola estiver no fundo, eles entrarem na área, principalmente o Pablo. E foi o Pablo que fez o gol, porque ele entrou na área num cruzamento. Então, dentro disso, nós, em
15 minutos no intervalo, lógico, o professor, o Carlão estava lá em cima, ele idealizou, a gente conversou no intervalo e pronto. E aí chegou nesse momento que eu acredito que a gente foi bem. Foi bem e os jogadores cumpriram a risca e pronto, e a gente conseguiu um resultado espetacular. Paulo, eu queria que você falasse sobre o seu amigo agora, Luiz Felipe Scolari. Além de treinador, você hoje trabalha com ele, mas eu queria que você falasse sobre o amigo. Porque ele já deu algumas declarações de que ele não sabe exatamente qual vai ser o destino dele depois que terminar essa temporada. Você consegue imaginar um final mais apoteótico para a carreira do Felipão do que disputando uma final de Libertadores com o Atlético Paranaense? Eu não sei se é o final, dele, Sinceramente, eu não sei. Torço para que isso não aconteça. Mas se existe algum treinador no mundo que mereça esse momento, chama-se Luiz Felipe Scolari. Não desmerecendo todas as outras lendas de profissionais que já ganharam tudo e mais um pouco, como ele ganhou, no mundo do futebol, não só no Brasil, mas no mundo do futebol. Mas como eu conheço ele, eu me atrevo a dizer, e me dou o direito de afirmar, que não tem um profissional e um ser humano que mereça esse momento, a não ser o professor Luiz Felipe Scolari. É um momento único para ele nesse aspecto. Ele com certeza, deve estar muito emocionado, deve estar chorando, é gringo firme, mas ele deve estar chorando de tanta emoção, porque ele é um cara muito batalhador, é um cara muito vitorioso, e esse momento especial, ele está numa final de Libertadores, e ressalto aqui, gente, nós não eliminamos nenhuma equipe, nós eliminamos o atual bicampeão da Libertadores, Palmeiras, que o Palmeiras nos últimos 5 anos esteve em 4 finais, em semifinais, 4 semifinais, se eu não estou enganado. 2018 nós estávamos aqui, 19 não, 20, 21, 22. Entendeu? Então é um historial muito, muito forte. E nós, com toda a humildade, com toda a inteligência e sabedoria, a gente passou por eles, sob o comando dessa lenda que se chama Luiz Felipe Scolari. É muito merecedor. Muito obrigada, desejamos boa noite a todos. Qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.